Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar hoje do recesso projetivo. Por que o recesso projetivo acaba sendo de uma forma melhor para você aprender do que a própria projeção? Eu vou dar um ou dois motivos para você poder entender. A pessoa que faz a projeção astral, principalmente os iniciantes, eles têm a ajuda do seu mentor. Ele também contempla o desejo também que para o iniciante é muito mais ardente do que para a pessoa que teve o recesso projetivo. Eu comparo o projetor iniciante como a pessoa que aceita Jesus na igreja e está no seu início. Ela ama o que está acontecendo ali. Mas vai passando um tempo, aquele amor vai se desgastando ao ponto dela se desviar. O desviar do cristão eu comparo com um recesso projetivo, que é mais difícil você voltar a se projetar e o cristão voltar para a igreja depois dele ter desviado. Bom, fazendo essa comparação ridícula, mas dá para entender o que eu quero dizer. Quem já se desviou sabe do que eu estou falando. Bom, a primeira coisa que acontece no recesso projetivo, quando a pessoa ela está fazendo a projeção astral, ela faz a primeira, faz a segunda, ela vê que realmente dá para fazer a projeção astral, tem aquelas dificuldades, mas o objetivo dela alcançou. Quem fez projeção pelo menos por uma vez, eu já considero as próximas tentativas frustradas como recesso. Eu vou explicar aqui por quê. Uma delas é a falta de interesse. A falta de interesse do projetor em fazer a projeção faz com que ele caia na zona do comodismo, fazendo com que ele durma. Ele não está preocupado em fazer a projeção. E aquele que pensa que vai fazer projeção apenas deitando e dormindo, esperando com que os seus mentores venham te buscar, pode estar frustrado. Ele vai cair normalmente na zona dos sonhos, que é na bolha holográfica, a qual nós falamos no vídeo passado. Um dos motivos também é o cansaço físico. Às vezes a pessoa trabalhou o dia inteiro e ela só tem aquele momento para poder descansar. Às vezes a cabeça dela está tão preocupada, tão cheia de coisas, que o corpo ele manda uma informação para o corpo astral que é hora de descansar e não fazer projeção, pois assim ele vai restabelecer as energias perdidas do dia a dia. Um dos motivos também é o cansaço psicológico que o projetor tem ao fazer a projeção astral e ela ficar durante horas tentando fazer a projeção e as práticas. O que vem fazer com que ele desista da projeção astral, porque nem todos conseguem fazer a projeção astral com facilidade. Muitos demoram para poder fazer a projeção astral. E esse demorar acaba causando nele a falta de vontade de fazer a projeção astral. E quando ele sai do corpo, ele sente o desgaste da saída do corpo. E quando volta, retorna, é como se ele não tivesse dormido. Aí ele vai voltar para a rotina do dia a dia dele. E quando chegar à noite,
ele não vai ter o ânimo, não vai ter o pique para poder fazer a projeção astral. O corpo assim não vai ajudar, porque ele também está cansado. Tem aqueles também que tem um pouquinho mais de facilidade, porém o desejo e a pouca força de vontade faz com que ele não tenha tanto sucesso com as projeções astrais diariamente, porque falta nele o desejo e as experiências dele projetiva, ela não é tão boa assim, para que ele possa se motivar e fazer outras projeções astrais que deem para ele uma motivação maior. Então ele acaba também parando por falta de desejo e força de vontade de alcançar patamares melhores na projeção. Outro motivo também, e o mais comum dele, é o medo. O medo para o iniciante que está fazendo projeção astral ou tentando fazer a projeção astral pela primeira vez, é um dos marcos mais difíceis, porque a pessoa não sabe o que vai encontrar lá e não sabe se vai se deparar com um espírito. A ideia de se deparar com um espírito já traz o medo nela. Então ela acaba não conseguindo fazer a projeção astral devido ao medo. Mas também tem aqueles que se projetam e também tem medo. Por quê? Porque as experiências dele normalmente não são boas. Na maioria das vezes são com espíritos mais primitivos, ou querendo brigar, ou querendo tirar satisfação, ou querendo assustá-lo. Então ele também acaba ficando com medo e isso faz com que ele não tenha sucesso nas projeções astrais. Deixa eu dar uma palhinha do que aconteceu comigo, aproveitando essa do medo. Um dia fazendo projeção astral, bem no começo, eu ao tentar sair do corpo, aquela luta para poder se desvincular do corpo, eu vi um espírito correndo e ele subiu em cima de mim e começou a me bater e doía. Eu sentia as porradas dele. Então eu percebi que ele estava em cima de mim e eu agarrei ele, as mãos dele, para que ele pudesse me puxar para fora do corpo. Eu utilizei ele para poder sair do corpo e ele assim me tirou do corpo. Ele vendo que eu estava fora do corpo, ele correu. De repente eu peguei e saí atrás dele, mas não para brigar, mas aproveitando a situação que eu estava fora. Imagino essa cena para quem tem medo. Um dos outros motivos que tem é que a pessoa ela é um projetor astral, só que é como aquele desviado, já não tem tanto prazer e quando pensa em retornar a fazer a projeção astral, a pessoa já está com mau costume. Por exemplo, ela está comendo muito antes de dormir, ela não está fazendo mais as práticas energéticas, ela está dormindo muito tarde. Essas pessoas, elas tendem a deitar, dormir e às vezes nem lembrar dos sonhos. Isso também acaba sendo uma frustração para ela. Eu gostaria aqui de dar algumas dicas para você que está saindo do recesso projetivo e quer praticar novamente as projeções astrais com mais facilidade, melhor qualidade nas suas saídas.
melhor qualidade nas suas saídas do corpo. A primeira dica é: volte a fazer meditação. A meditação, ela vai fazer com que você centralize os seus pensamentos. Ela vai acalmar o teu ser, tanto físico como o espiritual. Ela tende também a acalmar e tirar aquela ansiedade que a pessoa normalmente tem. Uma outra coisa também é: deixe o seu corpo mais leve na hora de dormir. Não coma muito na hora de dormir. Coma um pouco. 2 horas depois, você começa a fazer a sua projeção astral. Assim o seu corpo não se preocupa em fazer a digestão, enquanto você está preocupado em fazer a projeção. Uma outra dica também é fazer também as práticas energéticas. Volte a fazer as práticas energéticas. Ele vai ajudar o campo áurico a abrir mais e você vai poder perceber a saída do corpo como se fosse um balão inflando. E você vai conseguir sair dessa forma também. Você pode trabalhar a parte energética, a interiorização e exteriorização. 2 práticas boas. Uma outra dica também é: saia da zona de conforto. Treine a sua lucidez no dia a dia. Enquanto você está acordado, procure ficar ativo ali, observando os momentos que se passam diante da sua frente. Observe as cores, observe o som e não fique preso no seu dia a dia aos pensamentos. Procure viver os momentos minuto a minuto, segundo a segundo. Desenvolva também a técnica da observação, mas sem interação. Essa técnica consiste em você apenas observar os atos das pessoas ou dos animais. Mesmo que você perceba algo estranho, não interaja. Apenas observe, veja as ações das pessoas ou dos animais. É legal também e agrega muito na sua lucidez. Uma outra dica, essa talvez seja mais difícil para quem gosta daquele bom cafezinho preto. Se você puder, elimine o café da sua vida. O café, ele tende a deixar você acordado. Você não consegue dormir direito. Sua ansiedade, ela vai lá em cima. Agora, se você não conseguir deixar de eliminar o café da sua vida, tome ele só de manhã. Tome aquele pouquinho. Para que ele vai saindo aos poucos da sua vida, até você deixar ele por completo. Bom, dito isto, todas essas dicas, agora eu vou falar para você o porquê que para quem está em recesso projetivo, ele aprende muito mais no recesso do que na projeção. Bom, o motivo é basicamente simples. O que acontece com quem está no recesso projetivo? Quem está voltando para poder fazer a projeção, ele não vai ter facilidade. Ele vai ter dificuldade em fazer as suas projeções astrais. E com isso, todas as vezes que ele for tentando, ele vai observar as suas dificuldades. E com elas ele vai aprender muito mais do que outrora, quando ele começou e tinha auxílio dos seus mentores. E as suas projeções eram facilitadas. Ele agora vai precisar de aprender como sair do corpo sem a ajuda dos mentores. É claro que ninguém sai do corpo se o astral não permitir.
Então, o projetor astral precisa de um aval do astral para poder estar saindo também. A pessoa que está no recesso projetivo e está entrando na fase da projeção vai começar a perceber melhor os sonhos, vai perceber a zona dos sonhos, vai perceber também que os sonhos é uma programação não do corpo físico, mas é uma programação do próprio astral mesmo, daqueles que projetaram tudo isso aqui. Se você gostou, deixe seu joinha, deixe os seus comentários e compartilhe para poder ajudar esse canal a crescer também. Então é isso, pessoal. Gratidão, gratidão sempre.